uma senhora, vestida toda de branco, mais brilhante que o sol, espargindo luz mais clara e intensa que um copo de cristal cheio de água cristalina, atravessado pelos raios do sol mais ardente. Neste vídeo você vai conhecer a história de Nossa Senhora de Fátima e dos 3 pastorinhos, aos quais a Virgem Maria apareceu em Portugal. Passaremos pelos acontecimentos vividos em cada uma das aparições e revelaremos as mensagens que a Senhora do Céu veio trazer aos seus filhos. Jacinta Marto nasceu a 11 de março de 1910 em Aljustrel, a 2 quilômetros da freguesia de Fátima. Ela, desde criança, trabalhava junto com seu irmão, também vidente de Fátima, Francisco Marto, nascido em 11 de junho de 1908. Ambos pastoreavam o rebanho do pai. Jacinta tinha 7 anos quando as aparições começaram e Francisco 9. Lúcia de Jesus nasceu também em Aljustrel a 28 de março de 1907. Era prima dos outros 2 pastorinhos, Jacinta e Francisco. Ela tinha 10 anos quando Nossa Senhora apareceu aos 3 na cova da Iria. Assim como o nascimento de Jesus foi anunciado pelo arcanjo São Gabriel, também as aparições de Nossa Senhora de Fátima aos pastorinhos foram preparadas por meio de 3 aparições do anjo de Portugal, um fato que muitos católicos desconhecem. Após essas visitas do anjo, as 3 crianças passaram a ter uma vida de oração e sacrifício muito mais intensa, tudo oferecido em reparação pelos pecados cometidos contra Deus e pela conversão dos pecadores. A primeira aparição do anjo aconteceu numa colina próxima da cova da Iria, denominada Loca do Cabeço, em Valinhos, lugar onde os pastorinhos costumavam brincar, rezar e proteger-se do sol e da chuva. Foi na primavera de 1916 e, de acordo com as memórias da irmã Lúcia, o anjo disse às crianças que não temessem e as ensinou a rezar a seguinte oração: Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão para os que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Depois de repetir isto 3 vezes, ergueu-se e disse: Orai assim. Os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas. A segunda aparição do anjo foi no verão de 1916 e se deu no quintal da casa de Lúcia, junto ao Poço do Arneiro. Lúcia pergunta como eles poderiam oferecer sacrifícios e o anjo responde: De tudo que vocês puderem, oferecei um sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido. Aceitai e suportai com submissão o sofrimento que o Senhor vos enviar. A terceira e última aparição do anjo volta a ser na Loca do Cabeço. Conforme as memórias de Lúcia, ela aconteceu no outono de 1916. Nessa ocasião, o anjo ensinou-os a rezar e deu a eles a Santíssima Eucaristia. Tomai e bebei o corpo e o sangue de Jesus Cristo, horrivelmente ultrajado pelos homens ingratos. Reparai os seus crimes e consolai o vosso Deus. As palavras do anjo produziram profunda impressão nas 3 crianças, as quais, a partir de então, começaram a sofrer e rezar fervorosamente pelos pecadores. Estavam assim já preparados para o encontro com a Rainha dos Anjos, o que aconteceu em 13 de maio de 1917, numa manhã de domingo. Depois de assistirem à missa na igreja de Aljustrel, onde moravam, os 3 pastorinhos saíram em direção à serra com seu pequeno rebanho de ovelhas. Lúcia disse em tom categórico: Vamos para as terras de meu pai, na cova da Iria. Obedecendo, os outros tocaram as ovelhas e lá se foram pela serra de Aire. Após terem tomado seu lanche e rezado o terço, conforme o pedido que o anjo lhe tinha feito, de súbito, as 3 crianças viram como que um clarão de relâmpago que as surpreendeu. Olharam para o céu e depois umas para as outras. Ficaram mudas e pasmas, pois o horizonte estava limpo e sereno. Que seria aquilo? Lúcia, prevenida, disse para eles irem embora, pois poderia vir chuva com trovoada. A meio caminho, viram um segundo relâmpago. Com redobrado susto, apertaram o passo. Porém, mal haviam chegado ao fundo da cova da Iria, pararam, confusos e maravilhados. Ali, a curta distância, sobre uma azinheira de pouco mais de 1 metro, aparecia-lhes a Mãe de Deus. Segundo as descrições de Lúcia, que mais tarde se tornaria freira, era uma senhora, vestida toda de branco,
mais brilhante que o sol, espargindo luz mais clara e intensa que um copo de cristal cheio de água cristalina, atravessado pelos raios do sol mais ardente. Seu semblante era de inenarrável beleza, nem triste, nem alegre, mas sério, talvez com uma suave expressão de ligeira censura. O vestido, mais alvo que a própria neve, parecia tecido de luz. Tinha as mangas relativamente estreitas e era fechado ao pescoço, descendo até os pés, os quais, envolvidos por uma tênue nuvem, mal eram vistos roçando as folhas da azinheira. Um manto lhe cobria a cabeça, também branco com bordas de ouro, do mesmo comprimento que o vestido, envolvendo-lhe quase todo o corpo. As mãos as trazia juntas a rezar, apoiadas no peito. Da direita pendia um lindo rosário de contas como pérolas brilhantes, do qual pendia uma cruz de intensa luz prateada. Seu único adorno era um delicado colar de ouro, de pura luz, que lhe caía sobre o peito, do qual pendia uma pequena esfera do mesmo metal, quase à altura da cintura. Diante da admiração respeitosa dos pastorinhos, a Santíssima Virgem lhes disse com suave bondade, segundo o relato da irmã Lúcia: Não tenhais medo, eu não vos faço mal. De onde é vós, missê? Lhe perguntei. Sou do céu. E que é que vós, missê, quer de mim? Vim para vos pedir que venhais aqui 6 meses seguidos, no dia 13, a esta mesma hora. Depois vos direi quem sou e o que quero. Depois voltarei ainda aqui uma 7ª vez. E eu também vou para o céu? Sim, vais. E a Jacinta? Também. E o Francisco? Também, mas tem que rezar muitos terços. Lembrei-me então de perguntar por 2 jovens que tinham morrido recentemente. Eram minhas amigas e estavam em minha casa, para aprender a tecer com minha irmã mais velha. A Maria das Neves já está no céu? Sim, está. E a Amélia? Estará no purgatório até o fim do mundo. Quereis oferecer-vos a Deus para suportar todos os sofrimentos que Ele quiser enviar-vos, em ato de reparação pelos pecados com que Ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Sim, queremos. Ides, pois, ter muito que sofrer, mas a graça de Deus será o vosso conforto. Foi ao pronunciar estas últimas palavras que abriu pela primeira vez as mãos, comunicando-nos uma luz tão intensa, como que um reflexo que delas expedia, que penetrando-nos no peito e no mais íntimo da alma, fez-nos ver a nós mesmos em Deus, que era essa luz, mais claramente que nos vemos no melhor dos espelhos. Então, por um impulso íntimo também comunicado, caímos de joelhos e repetíamos intimamente: Ó Santíssima Trindade, eu vos adoro. Meu Deus, eu vos amo no Santíssimo Sacramento. Passados os primeiros momentos, Nossa Senhora acrescentou: Rezem o terço todos os dias, para alcançarem a paz para o mundo e o fim da guerra. Em seguida, começou a se elevar serenamente, subindo em direção ao nascente, até desaparecer na imensidade da distância. A celeste mensageira havia produzido nas crianças uma deliciosa impressão de paz e de alegria radiante. De tempos em tempos, o silêncio em que tinham caído era cortado por esta jubilosa exclamação de Jacinta: Ai, que senhora tão bonita! Que senhora tão bonita! Nesta, como nas outras aparições, a Virgem Santíssima falou apenas com Lúcia, sendo que Jacinta só via e ouvia o que ela dizia. Francisco, entretanto, não a ouvia, mas somente a via. Quando as 2 meninas lhe relataram que Nossa Senhora disse a respeito dele, ficou muito contente e, cruzando as mãos acima de sua cabeça, exclamou em alta voz: Ó minha Nossa Senhora, terços digo eu quantos vós quiserdes. Aquela senhora tão bonita, como dizia Jacinta, não deu nenhuma ordem para as crianças manterem sigilo sobre a aparição. Mesmo assim, fizeram um pacto infantil de segredo, resolvendo não contar nada a ninguém, tal como haviam feito quando o anjo lhes aparecera. Como sabemos, crianças não são boas para guardar segredo, e Jacinta tão logo se encontrou com a mãe, correu para contar-lhe o que tinha ocorrido na cova da Iria.
mas esta não lhe deu nenhum crédito e julgou tratar-se de imaginação infantil. Mais tarde, durante o jantar com toda a família reunida, Jacinta tornou a contar sua história, deixando seu irmão Francisco numa situação bem difícil. Por um lado, ele não queria mentir, e por outro, não queria quebrar a promessa feita à prima Lúcia. Optou por ficar em silêncio. Porém, ao ser interrogado pelo pai, o qual sabia ser o filho incapaz de mentir, não restou outra saída senão confirmar o que Jacinta acabava de contar. Foi impossível evitar que a notícia corresse por toda parte. No dia 13 de junho, muitos devotos e curiosos compareceram ao local da aparição. Era por volta de 50 o número de pessoas. Depois de rezarem o terço, uma moça pediu que se recitasse também a ladainha da Santíssima Virgem. Lúcia, entretanto, disse que não daria mais tempo. A luz, que elas chamavam de relâmpago, começava a aparecer. As crianças se ajoelharam perto da azinheira e ali pousou Nossa Senhora, como no mês anterior. Irmã Lúcia assim transcreve o diálogo. O que vós me quer de mim? Perguntei. Quero que venhais aqui no dia 13 do mês que vem, que rezeis o terço todos os dias e que aprendais a ler. Depois direi o que quero. Então eu pedi a cura de um doente. Se ele se converter, curar-se-á durante o ano. Queria pedir-lhe para nos levar para o céu. Sim, a Jacinta e o Francisco levo-os em breve, mas tu ficas aqui mais algum tempo. Jesus quer servir-se de ti para me fazer conhecer e amar. Ele quer estabelecer no mundo a devoção ao meu imaculado coração. A quem a aceita, prometer-lhe-ei a salvação, e estas almas serão amadas de Deus, como flores colocadas por mim para enfeitar o seu trono. Fico aqui sozinha? Perguntei com pena. Não, filha. E tu sofres muito? Não desanimes. Eu nunca te deixarei. O meu imaculado coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus. Foi no momento em que disse estas últimas palavras que abriu as mãos e nos comunicou, pela segunda vez, o reflexo dessa luz imensa. Nela nos víamos como que submergidos em Deus. A Jacinta e o Francisco pareciam estar na parte dessa luz que se elevava para o céu, e eu na que se espalhava sobre a terra. À frente da palma da mão direita de Nossa Senhora estava um coração cercado de espinhos que pareciam estar nele cravados. Compreendemos que era o Imaculado Coração de Maria, ultrajado pelos pecados da humanidade, que queria reparação. A senhora, então, começou a se elevar acima do arbusto, subindo suavemente pela luminosa estrada que seu incomparável brilho parecia abrir no firmamento, até desaparecer. Lúcia gritou às pessoas que se encontravam no local. Se querem ver a senhora, olhem, vai além. Desaparecida por completo a visão, Lúcia exclamou. Pronto. Agora não se vê mais, já entrou no céu e se fecharam as portas. O público ali presente, embora não tivesse visto Nossa Senhora, compreendeu que acabava de se passar algo de sobrenatural. Várias pessoas começaram a tirar raminhos e folhinhas da copa da azinheira, mas logo foram advertidos por Lúcia para que colhessem apenas os de baixo. No caminho de volta para casa, todos iam rezando o terço, em louvor à Augusta Senhora, que se dignara descer do céu até aquele perdido recanto de Portugal. No dia anterior em que se daria a terceira aparição de Nossa Senhora de Fátima, Lúcia estava resolvida a não comparecer à cova da Iria por estar passando por uma dura prova. A mãe não lhe dava crédito e a acusava de mentirosa. Além disso, o pároco do local, depois de a ter interrogado meticulosamente, disse que não parecia se tratar de uma revelação do céu e que poderia ser um engano do demônio. Ao final, concluiu ele. Bem, vamos ver. O futuro nos dirá o que havemos de pensar. A tal ponto, esta dúvida foi tomando o subconsciente de Lúcia, que certa noite acordou gritando. Depois, contou ela o que havia sonhado. Eu vi o demônio que, rindo-se de ter me enganado, fazia esforços por me arrastar para o inferno. Ao ver-me nas suas garras, comecei a gritar de tal forma, chamando Nossa Senhora, que acordei minha mãe, a qual me chamou, aflita, perguntando-me o que eu tinha. No dia 12, pela tarde, Jacinta e Francisco tentaram convencer Lúcia de todos os modos,
mostrando-lhe ser impossível que a senhora tivesse qualquer relação com o inferno. Muito pelo contrário, Lúcia, todavia, permanecia firme em sua resolução. A Jacinta, que lhe insistia com lágrimas nos olhos para acompanhá-los até a cova da Iria, Lúcia disse: Olha, se a senhora te perguntar por mim, diz-lhe que não vou, porque tenho medo que seja o demônio. No dia seguinte, ao aproximar-se a hora em que deviam partir, Lúcia sentiu-se impulsionada por uma estranha força que não era fácil resistir. Foi se encontrar com os primos e os encontrou no quarto, de joelhos, chorando e rezando. Então Lúcia decidiu ir, e as 3 crianças se puseram a caminho. Ao chegarem no local das aparições, surpreenderam-se com a multidão que ali se encontrava. Eram entre 2 ou 3 mil pessoas. Viram então o reflexo da costumeira luz e, em seguida, Nossa Senhora sobre a carrasqueira. O que vós me quer de mim? Quero que venham aqui no dia 13 do mês que vem, que continuem a rezar o terço todos os dias, em honra de Nossa Senhora do Rosário, para obter a paz do mundo e o fim da guerra, porque só ela lhes poderá valer. Queria pedir-lhe para nos dizer quem é, para fazer um milagre com que todos acreditem que vós nos aparece. Continuem a vir aqui todos os meses. Em outubro direi quem sou, o que quero, e farei um milagre que todos hão de ver para acreditar. E foi então que Nossa Senhora lhes revelou o segredo, o coração da mensagem de Fátima. Sacrificai-vos pelos pecadores, e dizei muitas vezes, e em especial, quando fizerdes alguns sacrifícios: Ó Jesus, é por vosso amor, pela conversão dos pecadores e em reparação pelos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Ao dizer estas últimas palavras, abriu de novo as mãos, como nos 2 meses passados. O reflexo pareceu penetrar a terra e vimos como que um grande mar de fogo. Mergulhados nesse fogo, os demônios e as almas, como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas, com forma humana, que flutuavam no incêndio, levadas pelas chamas que delas mesmas saíam juntamente com nuvens de fumo, caindo para todos os lados, semelhante ao cair das fagulhas nos grandes incêndios, sem peso nem equilíbrio, entre gritos e gemidos de dor e desespero que horrorizava e fazia estremecer de pavor. Os demônios distinguiam-se por formas horríveis e asquerosas de animais espantosos e desconhecidos, mas transparentes como negros carvões em brasa. Assustados e como que a pedir socorro, levantamos a vista para Nossa Senhora, que nos disse com bondade e tristeza: Vistes o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Para a salvar, Deus quer estabelecer no mundo a devoção a meu Imaculado Coração. Se fizerem o que eu vos disser, salvar-se-ão muitas almas e terão paz. A guerra vai acabar. Mas, se não deixarem de ofender a Deus, no reinado de Pio XI começará outra pior. Quando virdes uma noite alumiada por uma luz desconhecida, sabei que é o grande sinal que Deus vos dá, de que vai a punir o mundo de seus crimes, por meio da guerra, da fome e de perseguições à Igreja e ao Santo Padre. Para a impedir, virei pedir a consagração da Rússia a meu Imaculado Coração e a comunhão reparadora nos primeiros sábados. Se atenderem a meus pedidos, a Rússia se converterá e terão paz. Senão, espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à Igreja. Os bons serão martirizados. O Santo Padre terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. O Santo Padre consagrar-me-á à Rússia, que se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz. Em Portugal conservar-se-á sempre o dogma da fé. Os pastorinhos viram então um anjo, do lado esquerdo de Nossa Senhora, com uma espada de fogo, e apontava com a mão direita para a terra, dizendo com voz forte: Penitência, penitência, penitência. Então Nossa Senhora mostrou ainda mais visões, que se referiam a perseguições contra a Igreja e o Papa. Ao final, ela ordenou que eles não contassem aquelas revelações a ninguém, somente ao Francisco, que não podia ouvir as palavras da Santíssima Virgem. Por fim,
Nossa Senhora acrescentou: Quando rezais o terço, dizei depois de cada mistério: Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as alminhas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem. A quarta aparição custou aos pastorinhos uma grande provação. As crianças estavam no meio de um fogo cruzado, pois de um lado havia autoridades civis e políticas abertamente contrárias à religião, e de outro, a prudência da Igreja, que não se pronunciava favoravelmente com relação às aparições. Eram os anos posteriores à queda do regime monárquico em Portugal, fato ocorrido em 1910, e a Igreja Católica vivia dias difíceis ali. O administrador do Conselho de Vila Nova de Ourém, Arthur de Oliveira Santos, era anticatólico. Como Fátima pertencia justo ao Conselho de Vila Nova de Ourém, o administrador infernizou a vida dos 3 pastorinhos. Eles foram submetidos a interrogatórios, sequestro, prisão e até ameaças de morte. Assim, não podendo comparecer à cova da Iria no dia estabelecido, pois estavam presos, a Virgem os visitou 4 dias depois, em 19 de agosto, para confortá-los e fazer novamente um apelo à oração. Assim narra Lúcia o que aconteceu. Vi, com o Francisco, o reflexo da luz a que chamávamos relâmpago, e chegada a Jacinta, um instante depois, vimos Nossa Senhora sobre uma carrasqueira. O que é que vós me quer de mim? Quero que continueis a ir à cova da Iria no dia 13, que continueis a rezar o terço todos os dias. No último mês, farei o milagre, para que todos acreditem. O que é que vós me quer que se faça ao dinheiro que o povo deixa na cova da Iria? Façam 2 andores. Um leva-o tu com a Jacinta e mais 2 meninas vestidas de branco. O outro que o leve o Francisco com mais 3 meninos. O dinheiro dos andores é para a festa de Nossa Senhora do Rosário, e o que sobrar é para a ajuda de uma capela que hão de mandar fazer. Lúcia então pede pela cura de uns doentes, e Nossa Senhora de Fátima diz que alguns curaria durante o ano. Em seguida, com uma fisionomia entristecida, Nossa Senhora acrescenta: Rezai, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores, que vão muitas almas para o inferno, por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Ao longo das sucessivas aparições de Nossa Senhora na cova da Iria, aumentava o número das pessoas que acreditavam nos pastorinhos. No dia 13 de setembro, verificou-se um extraordinário número de peregrinos presentes no local. Muitos já haviam se posto a caminho desde o dia anterior e formavam uma multidão de cerca de 20 a 30 mil pessoas. Assim narra a irmã Lúcia. Ao aproximar-se a hora, lá fui, com a Jacinta e o Francisco, entre numerosas pessoas que a custo nos deixavam andar. As estradas estavam lotadas de gente. Todos queriam nos ver e falar. Ali não havia respeito humano. Numerosas pessoas, e até senhoras e cavalheiros, conseguindo romper por entre a multidão que à nossa volta se apinhava, vinham prostrar-se, de joelhos, diante de nós, pedindo que apresentássemos a Nossa Senhora as suas necessidades. Tão logo chegaram à cova da Iria, junto da azinheira, começaram a rezar o terço com o povo. Pouco depois vimos o reflexo da luz e, a seguir, Nossa Senhora sobre a azinheira. Continuem a rezar o terço para alcançarem o fim da guerra. Em outubro virá também Nosso Senhor, Nossa Senhora das Dores e do Carmo, São José com o menino Jesus, para abençoarem o mundo. Deus está contente com os vossos sacrifícios, mas não quer que durmais com a corda. Trazei-a só durante o dia. As crianças tinham passado a usar como cilício um pedaço de corda grossa, que não tiravam nem para dormir. Isto lhes impedia muitas vezes o sono e passavam noites inteiras em claro. Daí, o elogio e a recomendação de Nossa Senhora. Continua Lúcia a narrar seu diálogo com a Virgem Santíssima. As pessoas têm me pedido para lhe pedir muitas coisas. A cura de alguns doentes, de um surdo-mudo. Sim, alguns curarei, outros não. Em outubro farei o milagre, para que todos acreditem. E, começando a elevar-se, desapareceu como de costume. Ainda que breve, a aparição de Nossa Senhora deixou os pequenos videntes felicíssimos,
consolados e fortalecidos em sua fé. Francisco, de modo especial, sentia-se transportado de alegria com a perspectiva de que no próximo mês veriam Nosso Senhor, como lhes prometera a Rainha do céu e da terra. Na fria manhã de 13 de outubro de 1917, uma chuva persistente tinha transformado a cova da Iria num imenso lamaçal e parecia ensopar até os ossos da multidão de 50 a 70 mil peregrinos que ali se apinhavam, vinda de todos os cantos de Portugal, incluindo jornalistas, fotógrafos e a imprensa internacional. Por volta das 11h30 da manhã, aquele mar de gente abriu passagem aos 3 videntes que se aproximavam. É a irmã Lúcia quem nos relata o que se seguiu. Saímos de casa bastante cedo, contando com as demoras do caminho. O povo estava em massa, a chuva, torrencial. Minha mãe, temendo que fosse aquele o último dia da minha vida, com o coração retalhado pela incerteza do que iria acontecer, quis acompanhar-me. Pelo caminho, as cenas do mês passado, mais numerosas e comovedoras. Nem a lamaceira dos caminhos impedia essa gente de se ajoelhar na atitude mais humilde e suplicante. Chegados à cova da Iria, junto da azinheira, levada por um movimento interior, pedi ao povo que fechasse os guarda-chuvas para rezarmos o terço. Pouco depois, vimos o reflexo da luz e, em seguida, Nossa Senhora sobre a azinheira. Que é que você, Messê, me quer? Quero dizer-te que façam aqui uma capela em minha honra, que sou a Senhora do Rosário, que continuem sempre a rezar o terço todos os dias. A guerra vai acabar e os militares voltarão em breve para suas casas. Eu tinha muitas coisas para lhe pedir. Se curavam os doentes e se convertiam os pecadores. Alguns sim, outros não. É preciso que se emendem, que peçam perdão dos seus pecados. E tomando um aspecto mais triste, a Santíssima Virgem disse: Não ofendam mais a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido. E abrindo as mãos, fê-las refletir no sol. E enquanto Nossa Senhora se elevava, continuava o reflexo da sua própria luz a projetar-se no sol. Desaparecida Nossa Senhora, na imensa distância do firmamento, vimos ao lado do sol São José com um menino e Nossa Senhora vestida de branco com um manto azul. São José com o menino pareciam abençoar o mundo, com os gestos que faziam com a mão em forma de cruz. Pouco depois, desvanecida esta aparição, vi Nosso Senhor e Nossa Senhora, que me dava a ideia de ser Nossa Senhora das Dores. Nosso Senhor parecia abençoar o mundo da mesma forma que São José. Desvaneceu-se esta aparição e pareceu-me ver ainda Nossa Senhora em forma semelhante à Nossa Senhora do Carmo. Enquanto os 3 pastorinhos contemplavam os celestiais personagens, operou-se ante os olhos da multidão o milagre anunciado. Chovera durante toda a aparição. Lúcia, ao término de seu colóquio com Nossa Senhora, gritara para o povo: Olhem, olhem para o sol! Então, rasgaram-se as nuvens, e o sol apareceu como um imenso disco luminoso. Apesar de seu intenso brilho, podia ser olhado diretamente, sem ferir a vista. As pessoas o contemplavam absortas. Um dos presentes assim descreve a cena: De súbito, o astro se pôs a dançar, a bailar. Parou outra vez e outra vez começou a dançar, até que por fim pareceu que se soltasse do céu e viesse para cima da gente. O ciclo das visões de Fátima estava encerrado. Após tais prodígios, todos se entreolhavam perturbados. Em seguida, a alegria explodiu. Milagre! As crianças tinham razão! Os gritos de entusiasmo ecoavam pelas colinas, e muitos notavam que sua roupa, encharcada alguns minutos antes, estava completamente seca. Além disso, muitas pessoas que ali estavam creram e foram curadas de enfermidades graves. O milagre do sol pôde ser observado a uma distância de muitos quilômetros do local das aparições. Fátima é, sem dúvida, a mais profética das aparições modernas. O reconhecimento oficial da Igreja a respeito da história de Nossa Senhora de Fátima veio 13 anos após os fatos acontecidos. No dia 13 de outubro de 1930, as autoridades eclesiásticas declararam que as aparições eram dignas de fé e autorizaram o culto a Nossa Senhora de Fátima. E se você ama Nossa Senhora
e deseja que o Imaculado Coração de Maria reine no mundo, comece a rezar o terço diariamente e faça também a devoção dos 5 primeiros sábados. Esse é o pedido da nossa Mãe do Céu. Vou deixar aqui nos comentários alguns links com opções de terço para quem quiser comprar. Obrigado por assistir até aqui. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, rogai por nós.